Capítulo 42, Torneio, Parte 1. O clamor dos jovens nobres logo aumentou incontrolavelmente e eles começaram a apostar, ou aumentar suas apostas, freneticamente. E isso com o valor mínimo da aposta sendo grandes moedas de ouro. Esses nobres são tão pobres que a única coisa que têm é dinheiro para jogar fora, ironizou Alexander. Mas não é como se tudo isso fosse ruim. Os valores apostados foram elevados, com poucas pessoas apostando o mínimo. Todos os outros apostaram mais para ganhar mais, principalmente aqueles que fizeram apostas no favorito a vencer, um estudante chamado Jason. Cerca de 50% dos estudantes apostaram no a favorito. Os demais se concentraram em 4 possíveis azarões. Quando as apostas diminuíram, o gerente da banca tirou uma pequena moeda que brilhava com um lindo brilho preto e apostou em Jason. Então é assim que é uma moeda de diamante negro, admirou Alexander, com os olhos iluminados pelo brilho cativante da moeda. Ao perceberem que caíram no esquema do dono da banca, os estudantes que apostaram em Jason ficaram furiosos, mas nenhum deles tinha, ou estava disposto a apostar, uma pequena moeda de diamante negro. Ao ver que o prêmio passou de 2 pequenas moedas de diamante negro no total, Alexander tirou uma grande moeda de ouro e apostou em si mesmo, pois era uma quantia que valia a pena revelar sua força para obter. Sentindo o olhar descontente das pessoas sobre ele, o gerente das apostas ficou ansioso e passou o recipiente com o prêmio para Lucas, o juiz. Dessa forma, segundo ele, seria mais transparente. Ao ver a recompensa nas mãos de Lucas, os estudantes começaram a aceitar a situação e começaram a se preparar para as lutas. Quando o torneio começou, foi revelada a disparidade entre os alunos, pois embora todos tivessem poder e potencial, alguns não sabiam utilizá-lo e outros sabiam, como era o caso de Jason, que venceu sem desembainhar a espada. O clímax das primeiras lutas foi quando o aluno que gerenciava a banca de apostas subiu para lutar, pois sua luta era contra um aluno que claramente tinha rancor dele por causa da aposta. Assim que a luta começou, o gerente da banca e sua técnica, que contrastava com sua personalidade frívola de desferir golpes, surpreenderam a todos. Seu trabalho de pés, que só poderia ser descrito como incrível, permitiu-lhe desviar da maioria dos golpes com facilidade. E aqueles que ele não conseguiu desviar foram habilmente aparados pela sua espada. Alexander ficou encantado e cheio de desejo por tal técnica. Mesmo aqueles que querem enganar os outros com pequenos esquemas têm alguma carta escondida neste lugar? Realmente fiz certo ao evoluir antes de começar nessa academia, pensou ele. Porque sem minha força e atributos atuais, eu seria pressionado pela qualidade técnica de vários dos outros alunos. Quando chegou a vez de Alexander entrar na arena, a luta não durou muito, pois seu oponente, que tendia para o lado mágico do combate híbrido, não era tão forte e tinha mais poder do que conseguia controlar com proficiência. Não vou mostrar mais do que o necessário, ponderou ele. Vou usar apenas a minha velocidade para acabar com isso. Com seu plano de ação definido, Alexander parou de se esquivar e passou a atacar seu oponente. E ao notar que seu oponente estava ficando cada vez mais assustado, ele aumentou ainda mais a sua velocidade, para assustá-lo mais ainda, e o mandou para fora da arena com um chute. Meu controle ainda está a desejar, concluiu. É melhor eu aproveitar as lutas iniciais para me acostumar um pouco mais com meu poder. As lutas, que continuaram por vários rounds sem muito tempo para descanso, mostraram por que Jason era o favorito nas apostas. Suas capacidades físicas já eram consideráveis, mas a maestria que ele demonstrava ao desembainhar a espada era ainda mais impressionante. Quando as semifinais começaram, um estudante orgulhosamente entrou na arena para enfrentar Jason. Você melhorou de novo, Jason, disse o aluno que orgulhosamente entrou na arena. Mas desta vez será diferente. Hoje vou derrotar você e provar que sou o aluno mais forte entre os novatos da Academia dos Combates Gêmeos. Você é um bom oponente, Hector, respondeu Jason animado, como se essa finalmente fosse uma luta interessante. Mas não pode me vencer. Pense o que quiser, pois eu vou vencer, afirmou Hector, como se dissesse isso a si mesmo também. Assim que terminou de falar, Hector avançou como um raio e começou a trocar golpes de espada com Jason.
Os demais alunos ficaram perplexos quando a troca de golpes começou. Mas assim que o espanto passou, eles começaram a vibrar por finalmente terem uma partida intensa e equilibrada para assistir. Inicialmente nenhum dos lados tinha uma vantagem aparente. Mas à medida que a luta avançava, ficou claro que Jason era mais rápido que Hector. Ao perceber isso, Hector liberou uma onda de fogo do seu corpo e fez Jason recuar. O estranho é que a onda de fogo não parecia um feitiço. Hector não perdeu a oportunidade que conseguiu criar e lançou vários feitiços do elemento fogo em Jason. Bola de fogo. Flecha de fogo. Grande bola de fogo. Jason não ficou parado quando viu a barragem de feitiços. Seu rosto ficou bem sério e ele usou uma habilidade mágica. Manto de vento. Após sua invocação, uma energia esverdeada cobriu o corpo de Jason e aumentou ainda mais sua velocidade e agilidade. Com a sua nova velocidade, Jason conseguiu se esquivar da bola de fogo e da flecha de fogo. Mas mesmo com essa velocidade era impossível para ele se esquivar ou sair do alcance da grande bola de fogo, que era claramente uma versão Tier 1 do feitiço básico Bola de Fogo. Ao perceber que não havia como evitar o feitiço a tempo, Jason usou outro buff, Pés de Vento, se firmou no chão e começou a canalizar energia na sua espada, que começou a brilhar. E quando a grande bola de fogo chegou bem perto, ele atacou e a cortou de cima a baixo com sua espada. O mais impressionante desse movimento não foi que Jason conseguiu cortar o feitiço e atravessá-lo antes da explosão, foi que seu impulso não parou por aí e no mesmo movimento ele derrotou o Hector colocando a espada em seu pescoço. Vendo a partida terminar de forma tão emocionante, os alunos comemoraram com entusiasmo, ainda mais aqueles que apostaram em Jason. Afinal, uma parte do lucro, mesmo que pequena, é melhor que o prejuízo. Essa emoção continuou até que a próxima semifinal foi anunciada e Alexander e uma jovem entraram na arena para se enfrentarem. A jovem que era adversária de Alexander parecia delicada e focada em magia, mas sua principal forma de ataque era uma espada muito fina, que parecia uma espada de duelista. O estilo de luta e forma de lutar que ela apresentava eram muito parecidos com os de Jason, mas com uma técnica mais focada na velocidade do que na força. A velocidade que ela demonstrou foi realmente extrema e ela usou-a bem para sufocar seus oponentes com golpes até derrotá-los. Uma vantagem com a qual ela conseguiu superar até a técnica de footwork do estudante que abriu a banca. Ainda bem que eu já me acostumei um pouco com essa evolução, pensou Alexander enquanto analisava sua oponente. Sem isso, seria muito difícil acompanhar a velocidade dos seus ataques. Alexander e a jovem mulher estavam bem sérios desde o início. Assim que a luta começou, a mulher usou uma combinação de pés de vento e manto de vento enquanto Alexander usou fortalecimento corporal mágico e correr. Assim que os dois colidiram e suas armas se chocaram, a mulher foi empurrada para trás mais do que gostaria e com as mãos tremendo, afinal, os atributos de Alexander eram os de uma criatura de segunda evolução. Surpreendentemente, a mulher não se incomodou e iniciou uma série frenética de golpes em alta velocidade que surpreendeu a todos. Quanto maior a troca de golpes, mais as pessoas perceberam o impasse em que eles se encontravam. A mulher tinha maior qualidade técnica e velocidade de ataque que Alexander, mas os outros atributos dele eram superiores, e isso a deixava muito sobrecarregada para sufocá-lo com ataques. Sentindo que esta era uma grande oportunidade, ele decidiu aproveitar a enorme diferença de vitalidade e energia entre eles para usar os ataques dela para treinar seu controle corporal e sua capacidade de reação. Esta escolha causou-lhe alguns cortes e um certo cansaço mental, mas também proporcionou um desenvolvimento visível a olho nu para quem estava fora da arena e assistia ao combate.